intolerância relacionada à política atualmente vem acontecendo devido à inconsciência da sociedade em relação ao tema. Hoje, o Estado, com o dever de incentivar o conhecimento político na sociedade, ele faz completamente o contrário. Ele alienia a população a não ter esse conhecimento de política, para não saber debater sobre política e para fazer um voto inconsciente. Para tratar o desconhecimento político, é necessário diversas ações, principalmente na melhoria da educação das crianças, sempre trazendo o tema que hoje não é abordado nas escolas. Uma pediatra negou atendimento a Ariane Leitão, que está na foto, suplente vereadora pelo PT por ela ser petista. Isso aconteceu em Porto Alegre. Um caso absurdo de intolerância política foi no Rio de Janeiro, onde uma mãe foi ameaçada quando andava com sua filha de 5 meses. O único motivo é que a roupinha da menina era vermelha. Um dos líderes do movimento Revoltados Online, Marcelo Reis, um dos mais ativos na convocação de manifestantes pelo impeachment, também teve seu dia de vítima. Ele foi agredido por militantes do PT em um hotel de Salvador, onde ocorria um congresso do partido. Para a gente perceber como é abordado o tema política nas escolas, trouxemos algumas entrevistas de crianças que estudam nas escolas públicas na região. Eu estudo no Colégio Estadual da Colônia Murici e estou no 6º ano. O que você sabe sobre política? Não sei nada. Seus professores já trabalharam sobre política com você? Não. Você sabe o que é um presidente? É quem governa. Quem que é o presidente do nosso país? Não sei. Sou Luiz Eduardo, tenho 8 anos, estudo na Escola São José e não sei nada de política. Evelyn Bortola de Lima e atualmente estudo no 9º ano do Colégio Estadual da Colônia Murici. Você acha que a política é bem mencionada no ensino fundamental? Não. Atualmente só o nosso professor de História comenta sobre a política. Fizemos uma entrevista com um profissional de educação que vai falar mais sobre essa necessidade de política para os estudantes desde o ensino fundamental. Meu nome é Lúcio, eu sou professor de Educação Física e trabalho no Colégio Estadual da Colônia Murici, em São José dos Pinhais. Você, como professor, acha que a falta de trabalhar a questão política no ensino fundamental gera intolerância política quando as crianças se tornarem adultas? Pode gerar, né? Porque as crianças, da mesma forma que tem, não só as crianças em si, mas os adolescentes também, não só como eles têm as matérias propriamente ditas, como português, inglês, educação física, matemática, nessas disciplinas eles trabalham seus próprios conteúdos, porque os alunos precisam ter uma formação sobre esses conteúdos. Da mesma forma, também a questão política deveria ser trabalhada para que eles tenham uma formação política também, onde eles possam discernir o que é o bom político do mau político, ou a boa política da má política. Porque, em caso contrário, os alunos sofrerão influência e já recebem uma formação política dos seus pais e possivelmente, às vezes, não é a melhor formação política possível. Então, a escola poderia ser uma forma, um meio de trabalhar a questão política, de fornecer uma educação política para que esses futuros eleitores possam discernir para os seus candidatos, as suas candidatas, qual seria o melhor, o qual tem a melhor política em si. Então, da mesma forma que a matemática é trabalhada na escola, a política também poderia ser trabalhada na escola em várias disciplinas, de forma interdisciplinar, poderia ser feito esse trabalho. É claro que levando sempre em consideração o próprio nível de conhecimento que o aluno traz de casa, e o nível de conhecimento que o professor tem sobre a política, e sempre não procurando impor ao aluno a visão política do professor, mas sim a oferecer todo o amplo leque das questões que envolvem a política, das partidárias ou não partidárias, dos candidatos, quais são os candidatos que se apresentam, qual a formação desses candidatos e como daí que os alunos poderiam identificar qual seria o melhor candidato, qual seria o melhor partido, para daí sim exercer o seu direito de voto com precisão, com que eles conseguissem realmente eleger um político que fosse um representante da classe deles. Um
autor chamado Pedro Marcum diz que quando conversamos com crianças sobre qualquer coisa, ela se instrumenta para entender melhor do assunto. Hoje acho que podemos afirmar que a educação política é o melhor meio de formar adultos conscientes. Se não trabalhada a política com crianças, vamos continuar tendo adultos despreparados para falar sobre política, raivosos e que não conseguem discutir amigavelmente. A partir de estudos foi comprovado que crenças políticas e religiosas são profundamente enraizadas, que as pessoas defendem mesmo com evidências que provem o quanto estão erradas. Isso porque quando desafiamos as crenças de alguém, uma parte do cérebro é ativada, que está ligada com a própria identidade. Por isso a pessoa se sente ameaçada. Nas escolas, deveria ter um espaço para que as crianças discutissem de política e desenvolvessem seus próprios conceitos. É nessa hora que os professores devem estar na posição de mediadores e aprenderem com o que os alunos têm a dizer.